Então, pessoal, eu estava vendo aqui o vídeo da discussão entre o Paulo Figueiredo Filho, que é um conhecido comentarista político da direita, né? Se bem que, se você colocar ele entre conservador e liberal, ele é mais liberal do que conservador, mas, bom, de qualquer forma, ele está militando pela direita. Inclusive, tanto ele quanto o Eduardo Bolsonaro, quanto outras pessoas aí, estão denunciando a ditadura que a gente está sofrendo aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos. Eles estão denunciando para o secretário Marco Rubio, estão denunciando para o Trump, né? E inclusive lidando também com as prisões de bolsonaristas, né? Tipo o que? O Jeffrey Schickini, que é a pessoa que está discutindo com ele aqui no vídeo, né? Ele é advogado do Felipe G. Martins, né? Que é uma pessoa a qual qualquer bolsonarista sabe muito bem que ele era ligado justamente ao seu Jair, né? E antes de ser preso, eu lembro que ele havia sido taxado de nazista, né? Já que numa reunião com o presidente, o cara havia feito um gesto tipo que alisando a lapela, né? Mas com sinal de ok, o que foi interpretado pela esquerdista como um gesto nazi, sacou? Aquele negócio imbecil de apito de cachorro que inclusive image boards, tipo o 4chan, né? Acabaram enfiando aí como se fosse, né, uma trollagem. Não, como se fosse não. É uma trollagem que infelizmente a galera da esquerda, que até deve ter achado sim que era uma trollagem, mas se apropriou disso aí para taxar como fato, como verdade. Tipo aquele negócio imbecil de você ficar bebendo leite, né, e tudo mais. A gente sabe muito bem do que aconteceu com aquele youtuber, com aquele influencer. Não, ele é muito mais influencer do que youtuber, né? O Ronaldo Souza, mais conhecido como Gato Galáctico, no ano passado ele havia sido encalacrado pelos esquerdistas por conta disso aí também, né? Por ele ter feito um gesto de ok, né, e tudo. Por ele ter bebido leite, então o cara, né, que é branco, foi interpretado como nazista, né? Mas enfim, voltando aqui. Aí essa discussão, essa troca de gentilezas, inclusive, troca de gentilezas que havia começado, né, e sido perpetrada a maior parte do tempo pelo Paulo Figueiredo, né? O Schickini, eu acho que até por ser uma pessoa mais ponderada, ele não havia xingado tanto, certo? No começo ele havia sido bastante atacado pelo Paulo, né? Se passou lá no programa Fio Diário, né, o qual eu não assisto há um bom tempo, e o Marco Antônio Costa, que foi o mediador do debate aí, né? Ele teve dificuldades, inclusive, para parar o Paulo Figueiredo perante as acusações, né? Não acusações, né? Acusações rolaram mais do Jeffrey Schickini, certo? O Paulo Figueiredo estava se defendendo, e resolveu. Eu até entendo o lado do cara, eu até entendo o tipo de reação dele, né? E resolveu xingar o Jeff pra cacete, né? E tudo mais. Aí então teve um trecho ali onde o Paulo havia afirmado que bom dia ao cacete, eu sou discípulo do Olavo de Carvalho, sou aluno do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho que era uma pessoa também conhecida por xingar pra caramba, né? Só que algo o qual o Paulo Figueiredo não havia entendido, né? E isso aí eu tô falando como sendo uma pessoa não aluna do Olavo de Carvalho. Eu não tive relações acadêmicas com o Olavo de forma alguma. Eu era um admirador do que ele falava, especialmente lá no Blog Talk Radio, né, que era um podcast dele. Esse sim, podcast, era arquivo de áudio mesmo, não era de vídeo. Aí pra você ver como é que o termo podcast também havia sido distorcido, né? Ele dava o seu xingamento sim, mas de uma forma pontual. Ele não ficava ofendendo as pessoas, ele não ficava xingando à torta e à direita, como o Paulo havia feito por muitas vezes nesse mesmo vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui. Ou seja, o cara conviveu com o Olavo, o cara deve ter lidado pessoalmente com o Olavo, da mesma forma que aquele aluno Santos, que é amigo do Paulo Figueiredo também, uma pessoa prejudicada pela ditadura de toga, certo? Porque se ele estivesse aqui no Brasil, ele seria preso pelo Xandão também. O cara resolveu, digamos assim, deturpar, certo, esse trato do Olavo de Carvalho em relação a xingamentos. Na minha opinião, ele resolveu deturpar, ele resolveu ser uma espécie de Olavo exagerado. Inclusive eu tenho notado, e eu que acompanho o Paulo Figueiredo há o quê? Eu acho que há uns 5 anos, né?
Se bem que no último ano aí eu não ando acompanhando tanto porque o cara, na minha opinião, ficou um pouquinho insuportável, né? Justamente, bom, primeiramente, né? O cara, ele resolveu considerar, né, uma possível aliança que a direita poderia ter com o MBL. O Constantino, que é amigo, não, eu acho que é amigo dele, né? Eu sei que antigamente eles tinham uma rusga e depois eles acabaram voltando às boas, né, e tudo mais. O Constantino discorda, certo? Em relação aí, né, a você ter uma aliança com o MBL para combater a esquerda, né? O Constantino discorda. O Paulo Figueiredo também tem uma certa estima pelo Thiago Pavinato, né, que é um ex-membro do MBL. É uma pessoa, isso aí não é opinião minha, é um fato. É uma pessoa que está se aproveitando aí, né, Cara, pelo fato do sujeito, eu tô até repetindo isso aqui, quando a Jovem Pan havia feito debandar a maior parte dos comentaristas políticos da direita, né? Aí só havia sobrado o Thiago, né, como uma pessoa disposta a descer o malho no Nula e no PT. Aí o Thiago, né, havia absorvido essa carência que os bolsonaristas, né, os ouvintes bolsonaristas tiveram quando esse pessoal todo saiu, certo? Só ficou só ele, ficou outra pessoa ali, a qual eu não lembro de momento, cara, que não atuava no programa do Pavinato, cara, pelo que eu lembro. Eu sei que ele é carioca, infelizmente não lembro do nome dele. Mas até hoje o Pavinato goza dessa estima que o pessoal bolsonarista tem por ele, certo? A partir desse mesmo vácuo. Então o Paulo Figueiredo curte esse cara, certo? E ele havia comentado em um vídeo lá do Fio Diário, né, o qual aparentemente ele é uma espécie de sócio, né, que o que ele faz enquanto comentarista político, enquanto, digamos assim, militante político, né, já que ele também age, como eu havia acabado de comentar, ele está denunciando a ditadura de toga aqui no Brasil, né, ele havia falado que não luta em favor de bolsonarismo, ele não luta, o que mesmo, em favor do conservadorismo, certo? E não que ele seria obrigado a isso aí também, mas, ok, uma coisa é você tomar esse tipo, né, de decisão, você não se colocar como bolsonarista ou como conservador, mas outra, cara, outra é você justamente considerar que gente como Kim Kataguiri, né, o pessoal do MBL, e o Thiago Pavinato como aliados, como umas pessoas que você tem justamente uma estima, sendo que eles estão lutando contra, né, a direita, contra o bolsonarismo, mas estão se aproveitando da mesma, certo? Da mesma forma também, né, que o Kim, até hoje, tanto ele quanto a Amanda Vettorazzo, né, eles estão metendo uma série de projetos de lei aí, populistas para um cacete, né, com um viés mais buquelizador, né, para atrair, né, o público bolsonarista que poderia votar no MBL, né, futuramente, né, certo? Porra, as eleições estão no ano que vem aí, né, então com certeza o Kim, ele não vai pendurar, certo, o seu paletó. É claro que ele não vai fazer isso. Ele vai tentar permanecer enquanto deputado, certo? Você pega aqui a Amanda Vettorazzo aí também vai tentar alguma coisa sendo deputada, né? Eu creio que ela não vai permanecer apenas como vereadora. E como o MBL não tem público, eles precisam da galera bolsonarista, né? Que estaria, entre aspas, mais próxima das ideias deles, né? Dessa ideia de buquelizar o Brasil, para permanecer no poder. Certo? E o Paulo Figueiredo curte esses oportunistas, sacou? Então eu acho assim, cara, e pior que na minha opinião pessoal, até fisicamente o Paulo vem piorando, né? O cara, né? Lá ele, né? Pô, tô falando isso aí porque antes da demonização facial, porra, o cara já era bonito. O cara já era bonito, agora parece até uma batata, cara. Ele fez a demonização facial e fez jus ao nome, né? O cara parece hoje até uma batata, cara. Parece até uma pessoa que está eternamente com filtro no rosto, né? Aí então, na discussão que ele teve com o Jeff Schickini, ele passou do ponto, exagerou pra cacete, por mais que ele tenha sido acusado, né?
certo? Mas ele exagerou muito, cara. Exagerou muito, inclusive de uma forma a qual eu acho que o Alan dos Santos também faria. Por quê? Porque o Alan dos Santos, isso aí antes do Figueiredo despontar, né, como comentarista político, ele já imitava o Olavo com esses trejeitos aí de ficar xingando pra cacete. Eu lembro, isso aí foi lá na época do Terça Livre, isso aí foi há muito tempo, né? Eu lembro que o Alan dos Santos era um pouco mais comedido, né? Aí depois já as próprias pessoas, não vou ser injusto aqui, né? Algumas pessoas que são da esquerda, né, até comentaram que, olha só, esse sujeito, ele, né, depois de um certo tempo, passou a imitar o Olavo de Carvalho, cara. Esse negócio aí de ficar fumando, inclusive fumando porque disseram que antes o Alan dos Santos não fumava. E até outros falaram que, olha só, ele está imitando, né, o Olavo de Carvalho até na marca de cigarro que o velho comprava. Aí então como é que fica, cara? Eu acho que, ok, por mais que a direita ela seja una, né, em muitos comportamentos e tudo mais, né? Claro, eu acho que a galera tem que ter um pouquinho de personalidade, né? Porque você acaba virando uma caricatura do seu mestre, do seu ídolo. E infelizmente é isso, né, que resume-se o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos, cara. Por mais que sejam mais pessoas inteligentes pra cacete, eu respeito muito eles. Isso aí tá. Quem tá falando isso aí é um sujeito que não é nada, né? Que não é ninguém. Especialmente se você colocar enquanto influencer, né? Eu fracassei nisso aí. Eu fracassei nisso. Você pega os vídeos aqui do canal, podem passar semanas, eles têm no máximo umas 10 visualizações. Tem uns aqui os quais eu solto. Em 3 ou 4 dias, nem visualização tem, cara. Certo? Ou então tem 1, 2. Né? Como influencer, eu falhei. Talvez a situação mudasse só se algum influencer mesmo, né, me indicasse. Né? Mas, pô, pra encerrar esse vídeo aqui, né? Cara, a gente não precisa desse... Bom, eu tô falando por mim, não sei se você que tá vendo esse vídeo concorda comigo, né? A gente não precisa necessariamente dessa galera histriônica, cara. Até porque no caso específico aqui da discussão do advogado do Felipe G. Martins e o Paulo Figueiredo, né? O Figueiredo, por mais que ele tenha todo o direito de se defender das acusações, ele tem que se defender mesmo, ele mais atrapalhou do que ajudou, cara. Porque ele também não havia deixado o outro lado falar. Mas acontece que o outro lado estava justamente acusando o Paulo de ter feito coisas as quais ele não havia feito. Ok, cara, mas tipo assim, você fica esbravejando o tempo todo, até pra pessoa ter facilidade pra ouvir, né, fica complicado, cara. A pessoa tem dificuldade pra ouvir, né, pra entender a conversa, cara. Certo? Então, é isso aí, cara. Então é isso aí. Eu acho. E o pior é que nem pessoas que estão do lado do Figueiredo e que eu acho que não prestam, né? Tipo o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, não agem dessa forma. Certo? O Eduardo, do que eu havia sacado, se você pôr na balança tanto o Figueiredo quanto ele, né? Ele consegue ser mais sem noção do que o próprio Figueiredo. Mas ele tem uma postura bem mais comedida em debate, cara. Eu já vi diversos dele aí com esquerdistas, né? E ele não age como o Paulo Figueiredo. Mas então é isso, pessoal. Esse debate aqui, na minha opinião, ele não agregou em muita coisa. Sacou? Ele não agregou em muita coisa. Vamos botar os áudios? Põe. Vamos botar os áudios? Sabe por que tu não põe? Sabe por que tu não põe? Seu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? O que Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, pra bancar. Ou você só quer brilhar? O Felipe.
Seja homem para bancar que você quer o Felipe preso. Irresponsável, advogado irresponsável que quer brilhar às custas dos seus clientes. Aí, seu cliente, inclusive, estava dizendo agora a terceiros, eu não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã, você é um irresponsável. Eu não sei se você fala pelo Felipe Martins, mas se o Felipe Martins estivesse aqui, eu estaria dizendo as mesmas coisas na cara dele. Sabe por quê? Porque eu estou defendendo o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos há anos. Antes de você se tornar seu advogado Felipe Martins, eu já estava no Congresso dos Estados Unidos levando documento do Felipe Martins. Vamos lá, eu queria. O Paulo pediu para participar do programa. Paulo é meu amigo, o Chiquinho é meu amigo, eu já falei isso antes para vocês. E eu queria. Paulo, eu acho que você estava acompanhando talvez a fala do Chiquinho aqui. Queria abrir o espaço para você. Não estava acompanhando, não. Apesar de gostar do show da manhã, eu não perco meu tempo com o Dr. Chilique. É muito simples. Eu estou vendo uma série de absurdos serem ditos nos últimos dias. Chegou-se à loucura, ao estado de loucura de achar que eu estava trabalhando para prejudicar um amigo meu, porque eu considero o Felipe Martins, sempre considerei, pelo menos assim, um amigo meu, que está sendo acusado no mesmo processo que eu, para beneficiar o sujeito que eu dediquei a minha vida inteira para simplesmente poder. Então, esse é um estado de loucura, é um estado de histeria, e o oportunismo de alguém que quer ser candidato a sei lá o que é na vida e está procurando um lugar no sol desde tanto tempo na política, utilizar simplesmente a imagem de outras pessoas nesse sentido, isso precisa ser desmoralizado e destruído de uma vez por todas. Eu gostaria, eu juro para vocês, a quantidade de print, áudios que eu tenho que desmontariam absolutamente tudo o que vem sendo dito é tão absurda que eu gostaria de tornar público, mas eu não posso fazer isso sem prejudicar o próprio Felipe. Agora, eu digo a vocês, se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa com um pouco menos de juízo, teria mandado o Felipe para PQP, o Jeffrey Chiquini para PQP e exposto tudo que tinha que ser exposto, a despeito do que acontecesse com os outros. Mas eu não posso me dar o luxo de ser responsável com isso, até porque eu considero, como eu disse no meu programa inteiro, o Felipe um herói. Um homem que suportou o que eu não sei se eu teria suportado, o que eu vi que outras pessoas, como o próprio Mauro Cid, não suportaram, um sujeito que foi torturado, e eu passei 30 minutos no meu programa, que aliás foi um programa feito sem roteiro, totalmente de improviso no hotel, etc, exaltando e dizendo como o Felipe tinha passado por uma injustiça e um caso espetacular. Agora, durante um momento, eu disse, e repito aqui, e vou continuar repetindo, que eu não sei que é possível que tenha havido um erro. É possível. E eu caguei se essa narrativa é útil pro advogado, se essa narrativa não é útil pro advogado. Eu não estou aqui para espalhar narrativa, porra. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu não sou cheerleader de bolsonarista e não sou cheerleader de Dr. Chilique. Eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para apresentar pro meu público a opinião mais honesta que eu puder sobre os fatos. E o que eu apresentei sobre os fatos foi: eu não sei se houve uma inclusão de má-fé. Não estou convencido de que houve por alguém ligado ao Alexandre de Moraes no CBP. Eu sei que o CBP é um órgão completamente esculhambado. Eu já vi e já fui alvo de dezenas de 94 errados. Tive problema com o meu processo migratório por conta disso. E eu tenho certeza que não foi nenhum parente do Alexandre de Moraes que inseriu meus I-94 errados em 2012 e 2013. Agora, eu levanto essa possibilidade e digo, mesmo que tenha sido um erro, mesmo que tenha sido, eu não sei se foi, disse no programa, a investigação está em curso, mesmo que tenha sido um erro, isso não diminui os absurdos que o Felipe Martins sofreu. Isso não substitui e não diminui em nada o grau de psicopatia do Alexandre de Moraes. Isso é honestidade com o meu público. Eu não vou espalhar narrativa que eu não sei se é verdadeira. Foda-se o que você acha, Chiquinho. Doutor Chilique, foda-se se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter. Eu sou comentarista político. A sua opinião, para mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a puta que te pariu. Só para deixar claro. Você é um oportunista, você é um picareta, conhecido e conto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública
Muito bem. Muito bem. Esse mérito eu vou te dar, porque eu sou honesto. Agora, eu sei quais são os seus planos políticos. Eu sei qual é o seu passado político. Eu sei tuas relações todas. Você falou que sabe muita coisa aqui, que tem muitas críticas ao meu trabalho e não fala. Meu filho, pode falar o que você quiser. Eu não tô nem aí. Minha vida é pública, todo mundo sabe tudo sobre mim. Não tenho nada a esconder. Eu não sou candidato, eu não quero voto. Aliás, eu sou a pessoa aqui que estou dizendo, eu não quero candidato, não quero voto, sou assediado por partido para ser candidato, vários partidos para ser candidato, não quero ser candidato. Meu único objetivo nessa história é continuar fazendo o meu programa, o meu jornalismo, com liberdade para o povo brasileiro. Enquanto você estava me difamando ontem, eu estava em Washington, em reuniões com o Departamento de Estado, fazendo o quê? Trabalhando para quem? Para mim? Gastando dinheiro para ir para o Departamento de Estado, estadia, ficando longe da minha família, para trabalhar por quem? Para impedir que o governo brasileiro contasse lorotas dentro do governo americano e retirasse as sanções, que são o único instrumento real de pressão que nós temos, que você elogiou inúmeras vezes, chamou de heróico e etc, etc. Então, enquanto eu sou difamado, e olha, é legítimo que você seja candidato. Tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum. Aliás, algumas pessoas, não sei o que, do Partido Novo. Eu adoro o Partido Novo. Contribuí com a fundação do Partido Novo, rompi com o Partido Novo com a Moeba, e hoje no Partido Novo, Eduardo, o Marco Antônio testemunha, Eduardo Girão é um dos meus melhores amigos na política. Marcelo Van Hatten, amo de paixão, amigo querido, dou todos os méritos. Toda a turma que tá lá no Cláudio Dantas, gosto de todo mundo. Não tenho nada não, você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer, olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram um processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios? Põe. Vamos botar os áudios? Sabe por que não põe? Sabe por que não põe? Eu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, para bancar. Ou você só quer brilhar? Seja homem para bancar. Irresponsável. Advogado irresponsável quer brilhar às custas dos seus clientes. Seu cliente, inclusive, estava dizendo agora, a terceiros, eu não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã,